Olá, o Agenda Econômica está no ar. Investimento estrangeiro direto é dinheiro que empresas de fora do Brasil aplicam em negócios produtivos em nosso país. Essa entrada de capitais demonstra a segurança dos investidores no futuro do país. Em 2016, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, os fluxos de investimento estrangeiro direto para a América Latina e o Caribe diminuíram 7,9%. E em 2017, essa queda deve ser de 5%. Para a gente entender o que está acontecendo, o Agenda Econômica convidou Carlos Mussi, diretor do escritório da CEPAL no Brasil. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Aloysio. Carlos, esse resultado do investimento estrangeiro direto na América Latina e no Caribe é reflexo de algo que está acontecendo globalmente. O que você tem no mundo, um rearranjo das grandes empresas, né, e do tipo de investimento que estão sendo feitos, né? Você tem tanto fusões e aquisições fortes, tem a participação chinesa vindo muito forte, comprando empresas nos Estados Unidos e na Europa, e uma certa retração dos investidores, por exemplo, norte-americanos em geral. E no caso específico da América Latina, nós estamos, com esses resultados, mostrando um pouco o fim de um ciclo de investimento muito direcionado a recursos naturais, né? A mineração, a agricultura, né? E, portanto, o fluxo de investimento estrangeiro para a região diminuiu como um todo. Isso não quer dizer que alguns países também tiveram aumentos não muito significativos no caso de investimento. O Brasil, por exemplo, ano passado, teve um pequeno crescimento de cerca de 4 bilhões de dólares para cerca de 79 bilhões de dólares no ano inteiro. Vamos tentar dar um panorama do que aconteceu na América Latina. Que países continuaram atraindo capitais, ou seja, observaram um pequeno aumento nesse fluxo de capitais, e em quais países esses capitais fugiram dessas economias? Bem, o que você tem na região, especialmente aqueles países mais com estrutura vinculados a recursos naturais, tiveram uma certa queda, né? O Chile, por exemplo, teve uma pequena queda. A Argentina tem um número assim, de uma queda mais significativa, mas isso foi um represamento que teve, que até o final do governo Kirchner não se podia remeter lucros. Então, em 2016, houve muita transferência de recursos acumulados, né? O México teve um certo comportamento estável, né? E, portanto, muito ligado às questões do setor industrial mexicano, né, de uma recuperação, no sentido de que se a economia norte-americana estava voltando a crescer, os investimentos na área industrial mexicana também responderam, né? E você tem aumentos em países assim, como Panamá, pequenos países, onde você tem, por exemplo, a presença de serviços sendo mais dinâmicos para eles. Vamos falar um pouco mais de Brasil. O Brasil, tradicionalmente, o setor de mineração sempre atraiu investidores. O período de ouro das commodities passou, os preços despencaram, mas mesmo assim a gente consegue atrair um investimento estrangeiro direto. Isso é resultado do quê? Bem, no caso brasileiro, sempre tem que lembrar do grande estoque de capital estrangeiro que já existe no país, né? Portanto, as empresas precisam manter as suas operações, manter os seus mercados, né? Manter a competitividade de suas unidades no Brasil, né? E, portanto, isso entra tanto no setor de mineração, indústria ou serviços, né? No setor de mineração, nós sempre, ainda temos um grande player que é a Vale. E, portanto, a Vale, em parceria com várias empresas estrangeiras, também traz esse capital, né? Como também ela participou em vários investimentos fora do Brasil, em diferentes setores. No último ano, a Vale fez uma certa retração desses seus investimentos fora do Brasil, tanto que o Brasil perdeu um pouco a sua presença no que na CEPAL chamamos as empresas translatinas, né?
A Vale vendeu vários ativos em outros setores, como fertilizantes, né, que tinha investimentos no Peru, por exemplo, e, portanto, houve essa retração. Mas o setor de mineração sempre tem os grandes players internacionais e eles se cruzam, né? E o Brasil sempre é um grande produtor desses recursos. Mas a gente começa a observar no Brasil o interesse do capital estrangeiro em outros setores. É resultado de uma sofisticação da economia? Primeiro, o setor que tem crescido mais é o setor de serviços. Isso se deve ao próprio ingresso de novas tecnologias, novos tipos de serviços, novos tipos de comércio, né? Lojas, né? Cadeias, né? Vem entrando no Brasil de diferentes formas, né? E também você tem no Brasil ainda uma importante presença do setor industrial. Quer dizer, de novo, são empresas que têm um estoque de capital significativo, tem fábricas aqui e elas precisam ser mantidas de uma forma competitiva. Agora, a gente não pode deixar de falar da crise pela qual o Brasil passa. Uhum. Como é que ela influencia a expectativa dos investidores estrangeiros quanto ao Brasil de fazer investimentos diretos? Tem um jargão, né, que o ideograma em chinês de crise quer dizer crise e oportunidades, né? E eu acho que o investidor estrangeiro reflete um pouco isso. Primeiro, ele pode ficar meio ressentido com perda de mercado, queda de lucro, tudo. Mas também o novo investidor que quer entrar no Brasil, se ele tem um certo grau de confiança, ele vai encontrar ativos brasileiros a um preço bem menor. E, portanto, é uma hora de comprar, né? Não uma hora de vender. Então, há esses dois movimentos, né? De alguns que ficam meio decepcionados com o retorno, mas já tem muito capital investido aqui. E aí não podem se retirar. Porque senão seria uma perda significativa dentro desse seu estoque de capital. E um novo que fica interessado em comprar participações, comprar ativos que estão... Um exemplo talvez mais recente são as empresas chinesas comprando as usinas hidroelétricas e operações no setor elétrico. Pois é, você falou aí do capital chinês. A gente sabe da enormidade da economia chinesa e de como eles investem fortemente em vários países. Isso ainda parece um pouco tímido aqui no Brasil e na América Latina, né? O que está acontecendo? Eu acho que é um processo de conhecimento mútuo, tanto dos chineses conhecerem melhor a América Latina e nós também conhecermos melhor a operação das empresas chinesas. Ainda há muito, vamos dizer, fatos estilizados entre os dois lados, né? Os chineses provavelmente nos veem apenas como um mercado para prover eles de recursos naturais e nós vemos os chineses basicamente um mercado para mandar alimentos e outros produtos, né? Quer dizer, então o que você está dizendo é que os chineses não nos veem de forma muito diferente da que eles enxergam a África, o continente africano? Não, porque na África é um pouco diferente, porque eles têm que construir a infraestrutura, tá? Aqui eles já utilizam o que está sendo feito. Mas o interesse é basicamente o mesmo, recursos naturais. Recursos naturais, só que no caso da África, eles vêm com um pacote completo. Eles constroem infraestrutura, exploram o recurso natural, trazem projeto e trazem até mão de obra para fazer e operar isso, né? Portanto, eles têm uma visão muito mais de intervenção e eles não têm, talvez, as restrições legislativas de legislação trabalhista e ambiental que a região da América Latina já tem. Agora, de qualquer maneira, a América Latina, especialmente o Brasil, é uma região extremamente atrativa para o capital chinês, né? Uhum. Esse fluxo de capitais, ele deve permanecer e deve continuar crescendo ao longo dos próximos anos? A China é o principal parceiro comercial da região já. Portanto, nós temos que buscar ir além do só, vamos dizer, do comércio. Temos que ir para a área de investimentos, ou seja, tanto
eles investirem para aumentar a capacidade produtiva aqui na região, como também nós tentarmos mudar um pouco a nossa pauta de exportação para eles e eventualmente até investir na própria China, né? Então, é um processo difícil, porque você tem casos assim, históricos, né? Os europeus, que ainda são o grande investidor na região, especialmente no Brasil. Os americanos também, que já têm uma certa história, agora talvez menos dinâmico que era no passado. Mas, por exemplo, o investidor japonês, ele levou anos para realmente ter uma expansão e uma presença maior aqui no Brasil. Eu sempre dou o exemplo da Toyota. A Toyota chegou no Brasil junto com as outras empresas americanas, ou as operações das empresas americanas na década de 50. E eles só vieram a se expandir as suas operações nos anos 90. Os mais velhos devem lembrar do Bandeirantes, um jipinho que a Toyota fazia, que foi o único carro que ela fez por quase 20 e tantos anos, né? É bom lembrar que os japoneses também chegaram anos atrás, lá pela década de 50, no setor de mineração e metalurgia. Né? E isso já é mais nos anos 70, dentro do segundo PND. Né? E, claro, os japoneses também foram muito importantes no investimento em tecnologia agrícola. Sim. Tá? Mas, em termos de indústria, eles ficaram relativamente atrasados, porque eles vinham aquela alta inflação, aquela volatilidade brasileira, e eles não sabiam bem como operar isso. Com a estabilidade econômica dos anos 90, eles voltam e com uma certa, vamos dizer, regulação, uma certa maior abertura para poderem fazer um mix entre produto importado, produto produzido localmente, você vê aí a entrada forte, tanto da Toyota, a Honda entra em seguida, quer dizer, expande, já tinha uma pequena operação de motos, né? A Nissan chega também. Então, é esse o processo. Os chineses estão um pouco mais acelerados, já há carros chineses rodando no Brasil. Eles estão ainda vendo como montar as suas indústrias, suas unidades fabris aqui no Brasil. Mas temos, assim, exemplos como da Qualcomm, que tentou implementar a produção de iPads, essas coisas, e teve certa dificuldade de como fazer a transferência do seu método de operação da Ásia para o Brasil. Agora, você falou aí de outros parceiros tradicionais, né? Como é que deve se comportar o fluxo de investimento estrangeiro direto proveniente de países como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Espanha, que são parceiros já tradicionais, pelo menos no que diz respeito ao Brasil, e creio que do restante da América Latina? Bem, primeiro você tem que ver a situação nesses países, né? É bom sempre lembrar que a crise de 2007, 2008 foi uma crise no centro, nesses países, não necessariamente conosco. Nós estamos com uma crise agora, mas os impactos daquela crise ainda persistem no centro, ou seja, especialmente como nós começamos a entrevista falando um pouco desse cenário mundial de incerteza para os investimentos, né? E aí entra, vamos dizer, primeira perspectiva de cada economia, né? A americana está num processo de transformação, seja tecnológico, quer dizer, hoje os robôs competem com o trabalhador latino-americano e chinês em termos de custo, né? E a produtividade deles é maior. Então, a reindustrialização americana vai ser uma reindustrialização em cima dessas novas tecnologias. Não vai gerar emprego. Isso vai ser um desafio para o governo Trump, de tentar explicar que trouxe de volta a empresa, mas não gerou o mesmo número de trabalhadores, né? A Europa, você tem o caso da Espanha, que investiu muito na área de serviços e de suas empresas estatais que investiram nos processos de privatização na região. Hoje, eles não estão tão capitalizados como eram no passado. Passaram por uma crise. E, portanto, você vê uma certa resistência deles. Os alemães é tecnologia e fabril. Então, eles querem ter parceiros aqui na região que possam
utilizar, vamos dizer, essa tecnologia. Tem as grandes empresas, mas também tem muita média e pequena empresa alemã que quer entrar no mercado brasileiro, específicos, né? É uma chave de fenda especial que eles fazem com um metal todo significativo, etc. Então, é isso. Os ingleses pode ter um surgimento por causa do Brexit. Quer dizer, eles vão querer intensificar as relações com a região e o investimento pode ser um caminho para isso. Vamos tentar explicar para o telespectador qual é a importância desse investimento estrangeiro direto para a economia de um país como o Brasil e de outros da América Latina. Qual é o significado disso para o dia a dia, para o emprego dessas pessoas? Eu acho que tem dois grandes significados. Um é investimento para gerar empregos, né? Então, o investidor, o ideal estrangeiro é aquele que vem, vai montar sua fábrica, vai montar seu serviço, vai contratar mão de obra, vai transferir conhecimento e, com isso, se inicia toda uma cadeia de trabalho e de renda no país, né? Também, se ele puder colocar o Brasil dentro de sua cadeia global de produção, nós vamos ter não só o nosso mercado para ele, mas também um mercado mundial à disposição. O segundo é um aspecto financeiro. As economias latino-americanas, elas geralmente são deficitárias em suas relações com o mundo, o que nós chamamos de déficit em conta corrente. E isso tem que ser financiado. Você tem várias formas de financiar isso, mas basicamente é dívida ou ativos. E dívida implica juros, repagamento, dependendo do setor, ele não gera divisa para pagar aquela dívida, então tem que ter um outro setor superavitário, como é o setor agrícola brasileiro, etc. E o outro é que o investidor estrangeiro traz capital e é investido aqui. Claro, ele tem as suas remessas, mas ele tem um comportamento, vamos dizer, muito menos volátil que o comportamento do investidor financeiro, né? E isso é fundamental para o país, porque com isso, vamos dizer, é um retrato de como nós absorvemos poupança externa, ou investidor externo, para aumentar a nossa capacidade produtiva. Agora, você estava dizendo que, no que diz respeito ao Brasil, o aumento, o bom fluxo de investimento estrangeiro direto dos últimos 2 anos, 2016 e 2017, diz muito mais respeito ao volume de capital que esse país já tem aqui do que a expectativa de lucro futuro. É isso mesmo? Eu estou correto nessa interpretação? É ambos, né? Porque você precisa manter o seu estoque de capital funcionando para ter uma certa rentabilidade. Essa rentabilidade tem uma certa volatilidade, porque qual é o denominador desses investidores? É o dólar. Então, dependendo de como evolui a taxa de câmbio, você pode ter uma expectativa que você conseguiu seu R$1 milhão, mas se o câmbio está 2, você conseguiu mandar $500 mil. Mas se está a 5, você vai mandar $100 mil. Então, o chefe dele na sede, ele quer ver divisas, não quer ver reais. Então, entra um pouco essas expectativas, o que ele pode ter um bom retorno localmente, mas para a sua sede, talvez. Então entra sempre a grande batalha. Nós temos que sempre prestigiar muito os chefes das unidades locais das multinacionais, porque eles literalmente têm que batalhar pelo Brasil, para que o fluxo de capital da empresa, da matriz, se mantenha e o interesse é que se continue gerando trabalho e renda para nós. Agora, além de sair dessa crise pela qual o Brasil passa, quais são as fórmulas para que o país se torne mais atrativo para o investimento estrangeiro direto? Bem, eu acho que sempre o investidor estrangeiro direto, como qualquer investidor meu nacional, ele quer alguma previsibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ele ter, vamos dizer, acesso a ativos a preços competitivos. Quer dizer, por exemplo, se nós tivermos uma taxa de câmbio muito valorizada, o preço em dólar daquele ativo fica muito caro, então fica difícil. Terceiro, ter uma mão de obra bem treinada.
de tal forma que ele não tenha que, vamos dizer, ter o trabalho de introduzir ou de fazer, ou como nós falamos no caso africano, que é, vamos dizer, o exemplo maior, de que você tem que trazer sua mão de obra para operar aquela empresa. Então, né? E quarto, uma cadeia logística muito boa. E aí entra desde infraestrutura energética a transportes, né? Nada adianta você ter uma empresa moderna e se você não consegue escoar a produção e o caminhão cai no buraco 1 quilômetro fora da empresa. Agora, você citou uma questão aí que me parece interessante em pelo menos 2 momentos da sua fala aqui no nosso programa. As empresas brasileiras transnacionais. Outra, o aspecto do câmbio. Nos últimos anos, alguns anos atrás, a gente observou um crescimento dessas empresas transnacionais brasileiras. Né? E esses investimentos foram muito fortes em várias partes do mundo. O que é que propiciou isso? Não, primeiro, eu acho que você teve um movimento também dentro da estrutura de recursos naturais. Quer dizer, então você teve a Vale tentando se diversificar, ela tem um grau de competitividade e retorno aqui no Brasil tremendo. Então, se tem um câmbio valorizado, ela gera dólares de tal forma que ela pode ir a compras no mercado internacional. Ela comprou, por exemplo, uma grande mineradora canadense e se tornou, assim com isso, a 3ª ou 4ª maior mineradora Investiu em jazidas na África, na Ásia, e se diversificou para além de ferro, né? Cobre, níquel e depois até fertilizantes. Que naquele momento parecia fundamental para não ficar dependendo apenas de uma commodity e de um cliente tão grande como o chinês. E também eles não queriam ficar, assim, primeiro, não ficar tão dependentes do mercado chinês, então eles queriam outros mercados. E também uma certa logística, afinal, o que eles levam ferro com os navios deles, mas o que eles vão trazer de volta, Então, havia todo que era geral, não só no caso da Vale, de sermos players mundiais, né? Campeões globais, que alguns outros colocam bem na imprensa nesses dias. A Petrobras também entrou forte, dada sua tecnologia em alta profundidade, de poços de alta profundidade, né? Então, também partiu para a busca disso e também na cadeia dela de produção. Você teve o caso da área de produtos agrícolas. A JBS realmente se tornou a grande empresa mundial de proteínas, né? Também você teve todo o movimento na área de serviços de engenharia, né? As nossas empresas saíram também com a capacidade de financiamento que elas tinham, seja externo, seja via o BNDES, se tornaram extremamente competitivas em projetos lá fora. E agora parece que a gente começa a observar um refluxo. Porque as condições que foram dadas para essas empresas, seja na capacidade de financiamento, ou seja como elas entraram nos mercados, estão restritos. Ou, no caso muito específico, talvez, da Vale, uma redefinição estratégica da empresa. E o que isso significa para a economia brasileira? Isso é ruim porque a gente observa um grande debate atualmente no Brasil, nas redes sociais, as pessoas falando de que essas foram aventuras, de que não tinham nenhum significado para o país. Qual é a visão da CEPAL sobre isso? O Brasil é colocado como a 7ª maior economia do mundo. E, portanto, ele tem um peso dentro da economia mundial. E ele tem que ser um ator nessa economia mundial. Nós não podemos ficar usando esse mercado doméstico sem pensar de como podemos influir e ter acesso a mercados e tecnologia. E isso você ganha com participação. Há 30 anos atrás, quando eu entrei na CEPAL, tinha um diretor americano e ele me perguntou: Carlos, por que nunca houve uma empresa de suco de laranja brasileira nos Estados Unidos? Até hoje só exportamos
extrato de suco de laranja. Você vai dizer, não, porque justamente nós perdemos capacidade de agregar valor. E muitas vezes você tem que ser um grande participante do mercado para ter escala para competir nisso. Senão você fica dentro ou condicionado às condições do mercado, né? Por exemplo, o caso da China, como o grande comprador de nossos produtos, na verdade nos deu um grau de liberdade, porque antes estavam muito relacionados com as trades europeias desses produtos. Agora não, temos um outro competidor e com isso cresceram grupos nacionais, né? Portanto, eu acho que é uma visão pequena pensar que vamos ficar dentro das nossas fronteiras. O Brasil tem que sair, senão vamos perder conhecimento, competitividade e ficar um pouco, como eu brinquei aqui, ou como eu falei, do gerente local tentando convencer o chefão em algum lugar do país europeu, americano ou chinês para continuar investindo no Brasil, porque para ele, no final, o Brasil pode ser igual a qualquer outro país do mundo. É importante pensar grande, né? Carlos Mussi, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Luiz. Espero que tenha sido útil aí para vocês e os nossos telespectadores. Foi uma conversa bastante esclarecedora. Tenho certeza que todo mundo que assistir esse programa sai mais esclarecido, sabendo um pouquinho mais. Posso deixar o site da CEPAL, www.cepal.org, porque todo esse material está disponível para download. Temos um sumário desse estudo em português e estamos à disposição de qualquer telespectador em termos de acesso a essas informações. É um relatório já de 2017. Pode repetir o site? www.cepal.org. Maravilha. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Carlos Mussi. E você, telespectador, se quiser rever esse programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 61 999 66 1616. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.